A Roda da Vida, de Elizabeth Kubler-Ross. Ela foi médica, psiquiatra, e foi e ainda é referência mundial no atendimento humanizado a pacientes em hospitais. Então, o livro mais famoso que ela escreveu foi esse livro chamado Sobre a Morte e o Morrer, da Elizabeth Kubler-Ross, onde ela conta as experiências que ela teve no contato, no atendimento a pessoas que estavam em sofrimento nos hospitais, pessoas que tinham doenças graves e doenças em progressão. Então, com base nesse livro, publicado em 1969, Sobre a Morte e o Morrer, houve muitas outras contribuições posteriores de especialistas na área médica da tanatologia. Tanatologia é o estudo científico da morte. A Elizabeth, ela não tinha a intenção de criar um modelo rígido para atendimento a pacientes que estão passando pelo processo de morte, mas permitir que os pacientes que tinham doenças graves fossem ouvidos e que pudessem ter uma boa morte. Então, Elizabeth foi pioneira no tratamento de cuidados paliativos para pacientes em estado terminal, lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e também em diversos países do mundo, inclusive no Brasil. E ela foi reconhecida por líderes mundiais nessa área, como a Cicely Saunders, o Dr. Balfour Mount, Florence Walt. Então, várias personalidades a reconheceram como uma pioneira da humanização do atendimento a pacientes em hospitais. Nesse meio de cuidados paliativos, não se utiliza mais o termo pacientes em estado terminal, porque devido ao atendimento da equipe de cuidados paliativos, os pacientes têm melhora na sua qualidade de vida. E há casos onde os pacientes não morrem daquela doença, morrem por outros motivos. Mesmo portando aquela doença, ela vai morrer por outros motivos, devido à qualidade de vida que é melhorada no atendimento de cuidados paliativos. Então ela disse que ela aprendeu muito sobre a vida e a valorização da vida com pacientes que estavam passando por um processo de doença grave e em progressão, e muitas vezes não tinha cura. Então eu também realizei alguns trabalhos voluntários, e um deles eu passei por um processo de capacitação para narrar histórias de passagem em hospitais, através do projeto Narradores de Passagem, idealizado pelo dramaturgo Luiz Alberto de Abreu. Então nós estudávamos muito todo esse processo de cuidar, a importância do cuidador, além das técnicas de memorização das histórias, que eram todas transmitidas de forma oral, como acontecia com os antigos narradores de histórias. E aí eu tive a oportunidade de ter contato com a tanatologia, com os cuidados paliativos, com obras como essa da Elizabeth Kubler-Ross, da Marie de Renezel, e aos poucos eu fui encontrando outras obras na área. Eu tive a oportunidade de narrar histórias em hospitais públicos, incluindo enfermaria de cuidados paliativos. Então existem muitas referências de profissionais especializados em cuidados paliativos aqui no Brasil. Então nessa minha atividade de trabalho voluntário em hospitais, eu tive a oportunidade de ter contato com vários médicos e também com a equipe de cuidados paliativos e vivenciar o atendimento humanizado aos pacientes em cuidados paliativos. Todos realizados por essa equipe. E felizmente, o campo da espiritualidade vem sendo difundida cada vez mais na formação dos profissionais da área da saúde, no mundo e também no Brasil. E os cuidados paliativos estão muito ligados à espiritualidade, envolvendo o sentido da vida, envolvendo o propósito da vida. E no final da carreira, a Elizabeth dedicou sua pesquisa à verificação da vida após a morte, fazendo junto com a sua equipe
milhares de entrevistas com pessoas que relataram experiências de quase morte, também conhecida pela sigla EQM, experiência de quase morte, onde pessoas que morreram por alguns instantes voltaram para contar suas experiências. Isso demonstra que a vida continua após a morte do corpo físico. Lembremos disso também na data de hoje, 2 de novembro de 2020, dia de finados, que os que foram antes de nós continuam vivos do outro lado, no outro plano, nos auxiliando, nos intuindo, nos protegendo. E de nossa parte, que nós possamos enviar-lhes sentimentos de gratidão, de amor, de paz e de muita luz.